a ideia de refração. Então, estamos nessa aí, viu? Então, vamos nessa. Galera, deixa eu anotar aqui fazer uma nota aqui. Então, ó, o que é que nós vamos ver hoje? O que nós vamos estudar? A refração, revisando já, tá? A refração da luz. Tá, o que é a refração da luz? É quando a luz passa de um meio para o outro e muda a sua velocidade. Então, a primeira coisinha que eu preciso aprender é o índice. Como calcular o índice de refração? Índice de refração. Gente, o índice de refração é esse N, vai ser a velocidade da luz no meio, velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio. Só para a gente lembrar, esse Czinho tem um valor 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É a velocidade da luz no vácuo. Esse V é a velocidade da luz e esse é o índice de refração. Esse é o nosso índice de refração. Tudo bem? Então, só para a gente não esquecer, o índice e a velocidade são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Como assim? Maior o índice, maior o índice do meio, menor a velocidade, menor a velocidade no meio. Fica claro que um maior, o outro menor. São inversamente que proporcionais, certo? Inversamente que proporcionais. O índice e a velocidade são inversamente proporcionais. Tá bom. E aí, nós chegamos à refração da luz, né? Copia aí. Assim que terminar de copiar, me avise. Pessoal, eu estou fazendo uma revisão para nossas avaliações aí, tá? Então, vamos lá.
Nós já temos aí a refração da luz, nós já vimos. Então, vamos aí. Nós vamos para as leis da refração. Vamos só para a gente entender. Eu tenho aqui um meio 1, tenho aqui um meio 2, tá? Meio 1, meio 2. O raio de luz incidiu aqui. É o raio incidente. Traça a normal. Epa! Traça a normal. Lembre que a normal forma só sempre 90 graus com superfície. O raio de luz sofre um desvio. Raio de luz de refração. O raio refratado. Aqui está meu ângulo de incidência. Aqui meu ângulo de refração. Certo? Então, lá, ó. As leis da refração. Quais são essas leis da refração? Primeira lei. A primeira lei fala o seguinte: que o raio de incidência anormal e o raio de refração são coplanares. Coplanares. Isso quer dizer o quê? Estão aonde? No mesmo plano. Então lá, ó. O RI, o N e o RR. Quem é cada um desses? O RI é o raio de incidência, o RR é o raio de refração e a normal são coplanares. Isso quer dizer que estão no mesmo plano. Copia aí e assim que terminar me avise. Pessoal, então, já copiaram aí, vamos para a nossa segunda lei, né? A refração. Segunda, deixa eu pôr aqui outra cor. Segunda lei da refração, conhecida como lei de
Snell, Descartes. Descartes. Gente, o que é a lei de Snell-Descartes? Ele fala o seguinte, que o índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada. Ó, ângulo de entrada é um ângulo de incidência, então o meio de entrada, nesse caso, é o meio 1. É igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de quê? De refração. Então, o índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Essa é a lei de quem? De Snell-Descartes. Galera, a partir daqui, nós temos aí a refração, temos a primeira e a segunda lei. A partir daqui, nós vamos ver suas aplicações. Aplicações. Tá? Qual a segunda lei, chamada lei de Snell-Descartes, que é o seguinte, está escrito assim, o índice do meio 1 vezes o seno de ângulo de incidência é igual ao índice do meio 2 vezes o seno de ângulo de refração. Eu faço o seguinte, o que eu faço? O índice de entrada vezes o seno do ângulo de entrada, porque você não pode confundir o ângulo de entrada com o ângulo de saída. E não pode confundir o meio de entrada e o meio de saída. Então, o índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Por que isso? Porque você pode confundir meio 1 e meio 2. Toma cuidado com isso aí. Gente, nossas aplicações. As Ô, aplicações. professor, só um segundinho. Você podia me esclarecer aí melhor o que é o meio de entrada e o meio de saída, por favor? Acontece o seguinte. Aonde o raio está indo? Vou te dar um exemplo. Toma uma ideia. O raio RI não está entrando no meio 1 e o RR não está saindo no meio 2. Então vamos imaginar se acontecesse o seguinte, ó, um exemplo. Eu tenho aqui meio 1 e meio 2. Meu raio entrou por aqui e saiu aqui. Então, quem é o raio de entrada? O raio de O do incidência meio é esse. 2. O raio de incidência é esse. Quem é o raio de saída? O do meio 1. Do meio Certo. 1, né? Então, ficaria assim. Índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de entrada. Tá vendo? Que o meio 2 foi entrada ou saída agora? Entrada. Vezes o índice do meio de saída, que é 1 vezes o seno do ângulo de saída. Então, tem que ficar atento que essa equação não é essa. Por quê? O que muda é sempre o seno do ângulo que incide vezes o meio do ângulo que incide. Entendeu? Seno, ou é sempre o índice do meio que incide vezes o seno do ângulo de incidência. A fórmula está escrita assim, meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência sempre será o meio 1? Não. Ó, provado aqui. Então eu falo, como é que eu falo? O índice do meio de entrada, vezes o seno do ângulo de entrada. V igual o índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Ou incidência ou refração. Tudo bem? É por isso que eu chamo dessa forma. Entendeu aí? Entendido. Então beleza. Galera, aplicações. Dentro das aplicações nós temos ângulo
limite, que é uma aplicação, e outra aplicação é o dióptro plano. Então, dentro das aplicações, nós temos o dióptro plano. Mas tudo isso se dá devido à observação dessas situações aí. Vamos ver uma coisa? Observação. Qual é a observação? Vamos imaginar, primeira situação. Vou falar aqui, o meio de entrada é maior que o meio de saída. Tudo bem? O índice do meio de entrada é maior que o meio de saída. Então, tem meio 1 e meio 2. Um raio de luz incidiu sobre um ângulo. Um raio de luz incidiu sobre um ângulo, que é o nosso ângulo de incidência. Tá bom, agora vamos começar a pensar. Eu estou saindo do meio mais refringente por menos. Eu estou saindo do maior indo para onde? Para o menor. Galera, se o índice é a velocidade da luz pelo meio, se o índice diminui, isso quer dizer que a velocidade aumenta. Certo? A velocidade aumenta. Então, eu já tenho o quê? Que eu posso observar? Que a velocidade do meio 1 é menor que a velocidade do meio 2. Certo? A velocidade do meio 1 é menor do que a velocidade do meio 2. Se a velocidade aumenta, ele afasta. A velocidade aumenta, o índice diminui. Ó, se o índice diminui, o ângulo aumenta. Então, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Então, ó, toda vez que eu sair do maior para o menor, o ângulo vai o quê? Aumentar. Ou melhor, sair do meio mais refringente para o menos refringente, o ângulo aumenta. Tá, se eu pensar o contrário, eu estou pensando o contrário, estou saindo do índice menos refringente por mais refringente. O que, que vai acontecer? Vamos tentar esquematizar isso aqui. Eu tenho aqui o meio 1 e o meio 2. O meu raio de luz está incidindo. Então, tem aqui a normal, o ângulo de incidência, o ângulo de incidência. Nesse caso, olha o que, que aconteceu. Eu estou saindo do menos refringente para o mais refringente. Isso quer dizer que o índice é a velocidade da luz pelo meio. O índice aumentou, então a velocidade diminuiu. Isto quer dizer que a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Isto se a velocidade é maior, o ângulo, olha o que, que vai acontecer. Aqui é meu ângulo de refração. Isso quer dizer que o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração. Então, eu afasto da normal e o outro eu o quê? Aproximo da normal.
certo? Eu afasto da normal e aproximo da normal. Galera, lógico, se os meios forem iguais, não acontece nada, né? Então, essa é uma expressão aí para a gente estudar, sabe o quê? Para a gente ir lá em ângulo limite. Para a gente estudar ângulo limite. Copia essa parte aí para a gente começar. Copia essa parte aí. E aí, galera, vamos nessa ângulo limite. Então, vamos lá. Qual é a ideia de ângulo limite? É o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um meio, um e um meio, dois. O que vai acontecer? Eu vou incidir um raio de luz aqui, ó. Um raio de luz aqui. Vou traçar aqui minha normal.
Esse é o ângulo de incidência. Só que esse raio de luz ele não vai ultrapassar lá, ó. Ele vai formar aqui qual ângulo? 90 graus. Então, aplicando a lei de Snell-Descartes. Índice do meio de entrada. Quem é o meio de entrada? Meio 2. Então, índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de entrada. É igual ao índice do meio de saída. Quem é o saída? Meio 1 vezes o seno de qual ângulo lá? Ó? 90 graus. O seno de 90, índice do meio 2, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice do meio 1. O seno de 90 é 1. Então, o seno do ângulo de incidência é o meio 1 dividido por meio 2. Agora, vamos parar e pensar uma coisa. Para me chamar disso de ângulo limite, então, o seno do ângulo limite, que o raio não ultrapassou, né? O seno do ângulo limite vai ser quem? Quem é o maior índice? Não é o 1? Quem é o menor índice? Não é o 2, porque não afastou da normal? Então, seno, seno do ângulo limite vai ficar como? O seno do ângulo limite vai ficar como? Para calcular esse seno do ângulo limite. Vai ficar quem? Quem é o seno do ângulo limite? Quem é o índice menor, quem é o índice maior? Vai ser o índice de quem? Menor dividido pelo índice de quem? Maior. O índice menor dividido pelo índice o quê? Maior. Fato. Maior ângulo, menor índice. Então, maior ângulo é o de 90, menor índice, e assim por diante. Então, o seno do ângulo limite é um índice do menor dividido pelo índice do quê? Do maior. Copie isso aí. Assim que terminar, me avise.
Nossa primeira aplicação, o seno do ângulo limite. O que é essa ideia? É quanto a luz passa de um meio para o outro, né? Nesse caso, ela não passa, chega a não passar, tá? E aí, nós temos o último aspecto, que é o dióptro plano. Dióptro plano. O que é o nosso dióptro plano? No dióptro plano, a luz ela vai passar de um meio para o outro. E aí, o que é o dióptro plano? Só para a gente lembrar. É um sistema refrator que apresenta dois meios transparentes e homogêneos dois meios transparentes e homogêneos. Tá. É um sistema refrator que apresenta dois meios transparentes e homogêneos. E são diferentes, né? Fato. E aí, o que vai acontecer? No dióptro plano, a pessoa ela vai conseguir ver, ela quer ver um objeto, né? Dentro do líquido. Então, ela vai ver da seguinte forma: se ela quer ver um objeto dentro de um líquido ou dentro de outra superfície, nós temos que o seguinte, que o índice do observador dividido pelo índice do observado, ou melhor, do objeto. Observado é objeto. É a distância do observador dividido pela distância do objeto. Então, lá, ó, o índice do observador dividido pelo índice do objeto é igual à distância do observador dividido pela distância do objeto. E aí, nós temos aí nossas refrações. A partir daí, nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Copia essa segunda parte aí para a gente continuar.
Pessoal, então essa é a nossa revisão aí, tá? A partir de agora, eu vou estar revendo questões de dióptero, de lei de Snell e ângulo limite. Nossa avaliação, nosso teste de conhecimento dessa semana vai ser refração. Então, tá aí as situações que nós podemos ver. E a partir de agora eu vou resolver exercício. Alguma dúvida até aqui? Me fale aí que eu possa tirar, que a partir de agora nós vamos resolver exercício. E aí? Todo tranquilo, todo mundo? Sem dúvida, Arthur? Sem dúvida. Então, beleza. Só para mostrar aqui para vocês o que nós temos aí, ó. Só para chamar a atenção de vocês. Deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Pessoal, não sei se vocês já entraram no portal. Lá no portal, vocês têm aí as questões, tá? Então, se eu não me engano, nós estamos no livro 1. Deixa eu ver se é o livro 1 ainda. Não sei, eu acho que é a aula Física 1. Só passar aqui para vocês. Não é o módulo. Tá no livro 2, tá? No livro 2. Física 1. O capítulo, na verdade, começa capítulo 6, capítulo 6, 7 e 8, né? Então, vamos lá para o capítulo 6. Deixa eu pegar aqui direto. Capítulo 6, refração da luz. Ele explica aí tudinho, né? Veja as questões resolvidas, não deixe de perder as questões resolvidas. Vamos lá resolver uma questão aqui. Galera, a questão 2 da página 15 aí, tá? Questão 2 da página 15. Vamos ver? Olha lá, ó. Para a gente fazer essa questão aí, nós temos aí. O índice de refração da água em relação ao vidro é 8 nonos. Espera lá. Olha o que ele quis dizer. O índice da água em relação ao vidro é igual a 8 sobre 9. Sabendo que o índice de refração absoluto da água, é 4 terços, e que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, pode-se afirmar que a velocidade da luz no vidro, ele quer saber a velocidade da luz no vidro, Espera aí.
o índice do meio de entrada vezes o seno do... Não precisa nem fazer isso, não. Vamos fazer assim, ó. Quem é o índice da água? Ó, eu posso falar que o índice da água é igual a 4/3. Certo? 4/3. Vamos fazer assim, melhor fazer assim. Né? Vamos fazer assim. Meio pelos extremos. Então, meio pelos extremos eu tenho 9, o índice da água, é igual a 8, o índice do vidro. Certo? 9 vezes 4/3, que é o índice da água, é igual a 8 vezes o índice do vidro. O que é índice? É a velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Simplificar. 9 com 3 são 3. 4 com 8 são 2. Então, eu tenho 3 vezes a velocidade do vidro é igual a 2 vezes 3 vezes 10 oitavo. 3 com 3 corta, a velocidade do vidro é igual a 2 vezes 10 oitava metro por segundo. Letra B. Copia aí. Super tranquilo. Nossa primeira questãozinha. Assim que terminar, me avise. Tranquilão aí, né, gente? Vamos para mais uma. Vou descartar aqui. Galera, questão 9 aí, ó. A questão 9 nossa aí. Eu vou até aumentar ela para cá. Questão 9. Ela fala o quê? Fala o seguinte. A figura representa um raio de luz monocromático que se refrata na superfície plana, de separação de dois meios transparentes, cujos índices de refração são N1 e N2.
Com base nas medidas expressas na figura, em que C é uma circunferência, pode-se calcular a razão de N2 sobre N1 dos índices de refração desses meios. Ó, a pergunta, eu vou travar aqui, ó. A pergunta é, travando, só para a gente responder isso. A pergunta é, a relação de N2 sobre N1. Quer saber isso? A razão de N2 sobre N1. Gente, qual é a lei de Snell-Descartes? O índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. O ângulo de incidência é esse, e o ângulo de refração é esse. Ele quer saber N2 sobre N1, então está multiplicando, passo dividindo, então vai ficar assim. N2 dividido por N1 é igual o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. Certo? O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno de ângulo de refração. Vamos tirar o seno disso. Quem é o seno do ângulo de incidência? Seno cateto oposto sobre hipotenusa, é o raio. Quem é o seno de R? Tirar o seno de R. Epa. Seno de R é o cateto oposto sobre... Olha o raio de novo. Então, isso vai ficar como? Seno de 4 sobre R, dividido pelo seno de R. 6 sobre R. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. R com R corta. Isso dá 4 sobre 6. Simplificando, dá 2 terços. Então, a nossa resposta é quanto? 2 terços. Copia aí, galera. Nossa resposta aí, 2 terços. Eu não sei que letra que é, mas dá para dar uma olhada aí. Porque está travado. Copie. Viu como é tranquilo? O link aí, tá dando o quê quando você clica no link? Já conseguiu? Letra A, beleza. Galera, não é difícil esse assunto, dê uma olhada, tá? Eu vou passar uma bateria, no máximo 5 questões para vocês resolverem. Vamos fazer mais outra? Posso ir? Então, letra A, 2 terços. Vamos ver outra aqui.
Tenta fazer para mim a questão 3 aí. Vai lá, vocês, questão 3. Vá vocês, questão 3 da página 16. Vamos lá, a questão 3, nossa questão 3, da página 16, né? Um raio de luz monocromático, ao passar de um índice de refração, ó, índice de entrada, índice 1, para a água, reduz sua velocidade em 25%. Então, a velocidade no meio 2 é menos 25%. O índice de refração absoluto da água para esse raio luminoso é de aproximadamente, quer saber o índice 2. Galera, simples. O índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada. Não preciso fazer nada disto. Ele falou que reduziu, então vamos fazer o seguinte. O índice do meio 1 vezes a velocidade da luz no meio, dividir pela velocidade do meio 1. Então, C é o índice do meio 1 vezes a velocidade 1, certo? Então, quem é o índice do meio 2? O índice do meio 2 é C sobre a velocidade do meio 2. Então, C é o índice do meio 2 vezes a velocidade do meio 2. São iguais, então, o índice do meio 1 vezes a velocidade do meio 1 é igual ao índice do meio 2 vezes a velocidade do meio 2. Quem é o índice meio 1? 1. Quem é a velocidade do meio 2? Eu posso falar que é 100%. O índice do meio 2, eu não sei. Mas quem é a velocidade no meio 2? Reduz sua velocidade em 25%, não? Quer dizer que a velocidade agora é 75%. Então, espera lá. Porcentagem corta com porcentagem, então fica assim. Índice do meio 2 é igual a 100 dividido por 75. Índice do meio 2 dividir por 25 dá 4 sobre 3. Não é isso? Dividir por 25. 4 por 3. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1, né?
vírgula, tá por 3, 10, 9, sobra 1, é aproximadamente opa, ficou feio, aproximadamente 1,3, letra B. Copia aí, na hora que terminar me avisem. E aí, galera, já terminaram aí? Posso ir para mais uma? Então, beleza. Mais uma questão resolvida, né? Vamos lá fazer outra. Aí são alguns conceitos. Vamos lá. Questão 8, ou questão 5, né? Outra questão de porcentagem. A velocidade de propagação da luz em um determinado do líquido equivale, a velocidade da luz em um determinado líquido. Vou pôr L. É 80% da velocidade no vácuo. Então, o índice de refração desse líquido é... Gente, o índice é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio. Então, o índice desse líquido é velocidade da luz dividido por 80% da velocidade. Escrever isso diferente, velocidade, o índice do líquido é C dividido 80% de C. O índice do líquido, então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
O C com C corta, esse zero corta com esse. O índice do líquido, então, é 10 dividido por 8. 10 dividido por 8, por 1, sobra 2,0. Por 2, 16 sobra 4. Isso dá quanto? O índice do líquido é 1,25. Letra B. Copia aí. Nossa questão aí resolvida. 80% é 80 dividido por 100. Assim que terminar, me avisem aí, por favor. Mais uma questão bem tranquila, tá? Beleza, então tá tranquilo aí, né, gente? Vamos para mais outra aí. Deixa eu descartar aqui. Qual outra questão que nós podemos resolver? Vamos ver de outra página. Olha aí, ó. Eu vou aumentar aqui. A questão que nós vamos resolver agora é a questão 9, certo? Tenta vocês resolverem aí a questão 9. Galera, essa semana a sua avaliação vai ter uma avaliação, nós vamos fazer a avaliação agora. Toda semana uma avaliação de cada item cobrado aí. Vamos lá? Questão 9, certo? Uma experiência faz-se que um feixe luminoso passa do ar para um líquido transparente X. Através de um disco vertical figura, foram medidos as distâncias A de 30 centímetros e B de 20 centímetros. O índice de refração do líquido X é, só para a gente não esquecer, o índice do A vale quanto? 1. Então, vamos lá. Quem é o índice? Então, vamos lá. Índice do meio de entrada é o A, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice do meio de saída, que é o líquido X, vezes o seno, vezes o seno de R.
O índice do A é 1, mas espera lá, vamos pensar. Quem é o seno do ângulo de incidência? O ângulo de incidência, vou pôr de outra cor para vocês verem. O ângulo de incidência não é esse? Então, o seno do ângulo de incidência, cateto oposto A sobre R, né? O ângulo de refração é esse. Então, seno do ângulo de refração é o cateto oposto B sobre R. Então, só substituir. Índice do A, 1, vezes o seno do ângulo de incidência A sobre R, é o índice do meio X, vezes o seno de R, que é B sobre R. R de um lado, R do outro, corta. O índice do meio X é o índice de A, o A sobre B. Quanto vale A? 30. Quanto vale B? 20. Corto. Isso vai dar quanto? 1,5. Letra B. Copia aí, na hora que terminar, me avise. E aí, tranquilão? Esse é o assunto aí que nós vamos estar revisando, tanto hoje quanto amanhã, tá beleza? Galera, me avise aí na hora que terminar. Beleza aí, né, gente? Tudo tranquilo? Então vamos para mais outra questão aí. Vamos descartar aí. Vamos fazer aí, ó, a questão 2, tá? A questão 2. Tenta vocês fazer a questão 2 aí.
Com vocês, a questão 2 agora. Tenta vocês fazer a questão 2 aí, por favor. Arthur resolveu, letra D. Vamos ver quem é mais. Vamos lá. Ô, professor, só tirando a dúvida, o seno de 90 é 1, não é? O 191. Certo, certo, certo. Certo. Quarentena tá tirando os conhecimentos da minha cabeça, professor. Tô até me sentindo mais burro. Vamos lá resolver essa aí. Galerinha, super tranquila, né? Então vamos ver aí o seguinte. Vamos lá. Se o ângulo limite para a luz se propagar de um líquido para o ar, então do líquido para o ar, o seno do ângulo limite é quanto? O seno não, né, gente? Desculpe. Ele fala que o ângulo limite é 30 graus. Então, o índice de refração desse líquido é... Então, vamos lá. Seno do ângulo limite é igual ao índice de quem sobre o índice de quem? E aí? Vai ficar quem? O seno vai ser... Agora, presta atenção na ideia. O seno do ângulo limite vai ser o seno de 30 graus. O índice de quem sobre o índice de quem? Fica atento a isso. Seno de 30 é meio. Agora, ele fala que a luz se propaga do líquido para o ar. Então, só para não fazer desse jeito, para você não saber quem é o índice de quem com quem, eu faria assim, ó. Eu faria desse jeito, para você não se passar. Faça o esquema. Qual é o esquema? Meio 1, meio 2.
seguinte, para a luz se propagar de um líquido para o ar, então ele incidiu no líquido e foi para o ar. Então aqui é ar, aqui é líquido. 90 graus e esse ângulo é o 30 graus. Então vai ficar assim: índice do meio, que é o líquido, vezes o seno de 30 graus, é igual ao índice do ar vezes o seno de 90 graus. É melhor fazer assim, tá? Então, o índice do líquido é o que ele quer saber, né? O índice é a fração do líquido, vezes seno de 30, 1 sobre 2, é igual ao índice do ar, que é 1 vezes 1. Passo para lá, índice do líquido é 1 vezes 1, 1 vezes 2. Isso é quanto? 2. Letra D. Para você não se confundir o maior pelo menor. Então, o índice 1 vezes 2, 2, né? Letra D. Eu estou gravando, depois eu vou postar ela lá, tá? O pessoal que está aí não está assistindo. Amanhã nós vamos continuar essa revisão, porque eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês. Lá pelo sistema, nosso sistema Aritsá, o sistema Aritsá, quem já mexeu sabe, eu vou já coloco hoje à noite a atividade para vocês. Copia aí. Assim que terminar, me avisem. Então vamos lá para mais outra questão, ó. Outra questão. Pode ser a questão 4. Tenta aí vocês na questão 4. Questão 4 com vocês.
Galera, essa questão aí requer uma interpretação legal, viu? Deixa eu... Eu vou até abrir por aqui uma... Eu vou abrir por aqui, tirar os dados aqui, tá? No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H, então H, de grande extensão existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água de tal forma que o seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o raio mínimo? Quer saber o raio mínimo? Vamos esquematizar isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma piscina com uma mancha. E eu coloquei uma boia aqui, ó. Minha mancha está aqui. Só que detalhe, essa boia tem raio R. Eu não quero ver essa mancha. Se eu não quero ver essa mancha, isso quer dizer que a luz vai passar pela mancha e não vai sair. A luz vai passar pela mancha e não vai sair. Quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu o índice do ar valendo 1 e o índice da água valendo 4/3. E quer saber o raio mínimo. Então vamos abrir isso aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Minimizar, vamos abrir ele aqui. Olha lá. Então, a brincadeira é essa. Então vamos lá. Vamos traçar aqui a normal. Então esse é o ângulo de incidência. Esse é o 90 graus. Então vamos lá. Índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de refração. Índice do meio 1 é a água, 4/3, vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio 2, que é o A, 1, vezes o seno de 90 é 1. Então, seno do ângulo de incidência é igual a 3/4. Está dividindo, passei multiplicando. Está multiplicando, passei dividindo. Calma. O seno de I é quanto? Tá. Quem é o seno de I? Esse I é igual a esse I aqui. Então, aqui é o meu H e lá é meu E. Então, o seno do ângulo de incidência é R. O seno não, calma. Agora vamos pensar aqui. Cadê? Borracha. O que eu tenho aqui, ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tem tangente. A tangente de I é cateto oposto R sobre H. Tá. Mas a tangente de I é o seno de I sobre o cosseno de I. O seno eu tenho. Falta achar quem? O cosseno. Matemática, seno ao quadrado de I mais o cosseno ao quadrado de I é igual a 1. Isso quer dizer que o cosseno ao quadrado de I é 1 sobre o seno ao quadrado de I. Isso quer dizer que o cosseno de I é a raiz de 1 sobre o seno ao quadrado de I. Certo? Então vamos começar a calcular.
Primeiro, vamos achar o seno ao quadrado de I, eu tenho. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de I? É a raiz de 1 sobre 3 quartos ao quadrado. Seno ao quadrado de I. Isto é igual a raiz de Ô, quem? Ou, ô professor, um segundo. Eu acho que você fez alguma coisa errada. Eu posso estar enganado também, mas você passou o seno ao quadrado multiplicou, dividindo, sendo que ele está somando o cosseno. Ele deveria passar tá só certo, negativo. tá certo, tá certo. Voltando aqui, ó, tá certo. Tá somando, tá subtraindo. Seguinte, isso aqui, ó. Olha lá, ó. Eu quero cosseno, né? Então, o cosseno ao quadrado de I é igual a 1 menos o seno ao quadrado de I. Cosseno ao quadrado de I é igual a 1 menos 3 quartos ao quadrado. Cosseno ao quadrado de I é igual a 1 menos 9 sobre 16. Vou fazer essa conta, mínimo múltiplo comum é o 16. Então vai ficar 16 menos 9. Cosseno ao quadrado de I é igual a 16 menos 9. 16 menos 9 vai dar Dá 7, 7 7. sobre 16. Guarda isso. Ou melhor, o cosseno de I é igual a raiz de 7 sobre 16. Que isso é 1 quarto raiz de 7. Tá, agora vamos aplicar. Lá, quem é a tangente de I? Ó, a tangente de I é igual a R sobre H. Quem é a tangente de I? É o seno de I sobre o cosseno de I. Enorme, hein? Quem é o seno de I? Seno de I, 3, ó, quartos. Quem é o cosseno de 1 quarto raiz de 7? Isso tudo é igual, então é R sobre H é igual. Poderia melhorar isso aqui. Tangente de I, conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. É 3 raiz de 7. Então, 3 raiz de 7. Meio pelos extremos, ele quer o raio mínimo, então o raio mínimo é 3H raiz de 7, raiz de 7 com raiz de 7, vai ficar 3 raiz de 7H sobre 7. Esse é o valor aí. Essa foi grande, viu? Vou dar um tempo para vocês copiarem, ó. Primeira parte é essa. Copia aí. O meu tá raio mínimo de 3 com 3 raiz de
É o mesmo valor lá, né? Primeira parte. Segunda parte aí, copie. Galerinha, copia aí, por favor. E aí, por hoje é só, tá? Na nossa próxima aula, amanhã, eu já vou deixar o link da avaliação que vocês vão fazer. Primeira avaliação à distância nossa aí vai ser. Amanhã eu passo instruções como vai ser tudo, tá? E o assunto é refração. Vou dar uma semana para vocês resolverem aí. Beleza? Então, amanhã continuamos nossa revisão e amanhã continuamos nossa revisão e até amanhã. Valeu!